retomando aí a questão 6 do Enem de 2009, no último sessão de vídeo da aula de hoje, né? Que é a retomada da isolada 1 do grupo G8 para o segundo semestre. Lembrando a todos que vocês foram informados, o semestre antes estava previsto para terminar, se não me engano, dia 23 de setembro, mas vai se estender até 21 de outubro, praticamente um mês a mais, ok? Então, vamos lá. Enem 2009. A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio, N2, gás oxigênio, O2, que somam cerca de 99% do teor de gases presentes na atmosfera. É bom a gente dar aí, que em cálculo eu vou comentar, se isso aí dá 99%, é praticamente 100%. Então, para efeito de cálculo, nós só temos dois gases na atmosfera, nitrogênio e oxigênio. E aí a gente aproxima, 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio, para efeito de cálculo. Porém, para efeito de análise química de propriedades, esse 1% aí faz diferença nas propriedades. Por quê? Porque nesse 1%, por gases, traços entre ele, gás carbônico, a presença de gás carbônico e água dá uma acidez na atmosfera. Então, CO2 não é critério de poluição. O CO2 faz parte do ecossistema e ele dá uma acidez na atmosfera. Um ambiente não poluído, esse gás já fica ácido por causa da presença de CO2. Ou seja, para efeito de cálculo, esse 1% você despreza. Mas para efeito de propriedades químicas, você não pode desprezar, né? Metano, que é um gás orgânico, é o gás metano, conhecido, a mistura dele é chamada de gás dos pântanos, é chamado de glisu, a mistura dele com outros gases nas cavernas, e ele também é chamado de gás dos pântanos. Ele, com o maior componente, quase 99%, é presente num gás chamado GNV, gás natural veicular, ou GN, gás natural. Ou seja, o gás natural não é metano, o metano é o principal componente desse gás. Ozônio, O3, uma variedade eletrópica do oxigênio, existe O2 e O3, óxido nitroso, N2O, que compõem o restante de 1% do ar que respiramos. Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. Por que estufa? Porque a radiação passa e ela não consegue sair. E aí cria-se um aquecimento na válvula global, que a gente chama isso de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial do século XIX, as concentrações dos gases traços na atmosfera, em particular o CO2, têm aumentado de forma significativa, o que resultou no aumento da temperatura na escala global. Primeiro porque o CO2 nós temos um problema. O CO2 é um gás que lá em cálculo a gente vai ver que tem massa molar 44. E o ar atmosférico tem uma massa molar média de 29. Então ele é mais pesado do que o ar. Então ele desce e ele não consegue sair. E aí aumenta mais ainda esse efeito estufa. O resultou no aumento da temperatura na escala global. Mais recentemente, entre outro fator, tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera, o desmatamento. Lógico, quando você está desmatando, né, você interrompe o processo da fotossíntese, né, que é a absorção de CO2 pelas plantas, e aí você aumenta a concentração de CO2 na atmosfera. Considerando o texto uma alternativa viável para combater o efeito estufa, considerando o texto, o problema do desmatamento, reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição de produção primária pela industrialização refrigerada. Não vai resolver porque você vai criar problemas com os gases de refrigeração. E não é essa a questão é o desmatamento. Promover a queima da biomassa vegetal. Aí você que vai aumentar mais ainda a produção de CO2. Pelo aumento do efeito estufa devido à produção de metano. Não. Reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial de vegetação em absorver o CO2 na atmosfera. Com certeza, a letra C é o mais viável, até agora. Aumentar a concentração atmosférica de água molecular, capaz de absorver grande quantidade de calor. Não, até aumentar a temperatura, quando isso aí virar vapor d'água. Remover moléculas orgânicas polares. Primeiro que não resolve, gases o CO2 é apolar.
Então, molécula polar não vai interagir com o CO2, diminuindo a capacidade deles de reter calor. A melhor alternativa aí nas questões ambientais seria a letra C. Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial de vegetação em absorver CO2, processo de fotossíntese. Esse processo também é conhecido como fotossíntese e, nesse caso, se levaria em consideração apenas a vegetação terrestre. Questão 7. Enem de 2007. De acordo com a legislação brasileira, são tipos de águas engarrafadas que podem ser vendidas no comércio para consumo humano. Se pode ser vendida é porque foi liberada para consumo. Se for liberada para consumo, ela tem um aval da sua potabilidade, então ela tem um parecer favorável físico-químico e microbiológico. Né? Para consumo envolve potabilidade. Potabilidade envolve um parecer favorável para consumo. Se é para consumo, foi liberado tanto a análise físico-química, né, traços e substâncias presentes nessa água que não são nocivas à saúde, e também a análise microbiológica, né, que deu a ela o direito de ser consumida. Então vamos lá. Água mineral. Água que, proveniente de fontes naturais ou captada artificialmente, possui composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas específicas, com características que lhe conferem ação medicamentosa. Né? Se a água mineral é rica em magnésio, tem uma utilidade. Se é rica em cálcio, é outra. Se é rica em ferro, é outra. Né? Água potável de mesa. Água que, proveniente de fontes naturais ou captada artificialmente, possui características que tornam adequada ao consumo humano. Água purificada, adicionada de sais. Água produzida artificialmente por meio de adição à água potável de sais de uso permitido, podendo ser gasificada. Gasificada é você botar o CO2. Né? Bom, vamos lá. Com base nessas informações, conclui-se que os 3 tipos de água descritos na legislação são potáveis. São. Se é liberada para consumo humano, é porque são potáveis. Toda água engarrafada vendida no comércio é mineral. Não. Pode ser uma água natural, rica em gás. Água purificada adicionada de sais é um produto natural. Ele disse que era sintético. É um falso. Água potável de mesa é adequada para consumo humano porque apresenta extensa flora bacteriana. Não, é porque foi liberado o aspecto físico-químico e microbiológico, não é só um. A legislação brasileira reconhece que todos os tipos de água têm ação medicamentosa de forma alguma. Então, o melhor gabarito seria a letra A. Né? A letra A, e não tem nem necessidade de justificar, porque o próprio texto justificou. Né? Essa questão do Enem foi uma questão ligada às questões ambientais. O Enem tem um foco muito forte nas questões ambientais. Mas por que isso? Porque a prova do Enem não é uma prova de química, é ciência da natureza, e o foco ambiental permite você fazer análise química, biológica e física. Então, aumenta a amplitude, né, das competências e habilidades que o candidato pode usar para responder aquela questão. O Enem pensa numa habilidade e numa competência, mas não significa dizer que o candidato vai responder usando aquela competência e habilidade. Ele pode usar outros recursos do conhecimento dele. O que o Enem não pode fazer é numa questão, quer dizer, não deveria, né, fazer numa questão usar 2 ou 3 habilidades ou 2 ou mais competências. É uma competência ou habilidade. Se bem que no Enem, nos 2 últimos Enem, nós identificamos algumas questões, não foi uma só, onde se percebe claramente o uso de 2 ou 3 habilidades na mesma questão, o que foge, a priori, do princípio de formulação das questões para Enem. Questão 8, de 2005. Diretores de uma grande indústria siderúrgica, para evitar o desmatamento e adequar a empresa às normas de proteção ambiental, sempre a questão ambiental, resolveram mudar o combustível dos fornos da indústria. O carvão vegetal, ponto aí. Carvão nós temos 2 tipos, o vegetal e o mineral. Carvão vegetal é pobre em carbono, um teor de carbono menor que 60%. Carvão mineral são 4, a tufa, o lignito, a hulha e o antracito. A tufa em média 60, 70, 80 e 90. Por isso que eu gravei como meu professor de geografia me ensinou. Professor de geografia, não é o de química. E ele pediu para a gente gravar assim: tudo limpo, ou Giana, ou telha, sem um E.
porque é tufa, lignito, hulha e antracito, no teor crescente de carbono. 60 o primeiro, é onde que eu gravei, e vou botando 10. 70, 80 e 90. Acima do antracito, que é um carvão mineral, você só tem 100% de carbono, que é o grafite ou diamante. Então, teor de carbono, você tem carbono vegetal menor que 60, a tufa 60 aproximadamente, o lignito 70, a hulha 80 e o antracito 90. E no caso da hulha, é mais importante para a indústria, porque da hulha você tira vários compostos orgânicos, os chamados fenóis, os hidrocarbonetos aromáticos. Então, o alcatrão da hulha, alcatrão é um xarope concentrado, a parte líquida do alcatrão da hulha se tira esses compostos orgânicos, por isso que é bem utilizado a hulha na indústria. Bom, carvão vegetal é pobre em carbono. Foi então substituído pelo carvão mineral, que são os 4 que eu comentei. Entretanto, foram observadas alterações ecológicas graves em riachos e nas mediações, tais como a morte de peixe e dos vegetais ribeirinhos. Tal fato pode ser justificado em decorrência. Item A. Da diminuição de resíduos orgânicos na água, no riacho, reduzindo a demanda de oxigênio na água. Pelo contrário, se você reduz o resíduos orgânicos, você termina aumentando não, você diminui o DBO, mas não é isso, você realmente diminui o DBO, né? Você aumenta o OD. Do aquecimento da água do riacho devido ao monóxido de carbono liberado na queima do carvão. A formação de ácido clorídrico no riacho a partir de produtos combustíveis, diminuição do pH. Não forma ácido clorídrico, não tem cloro. Do acúmulo de elementos no riacho, tais como ferro, derivados do novo combustível. Da formação de ácido sulfúrico no riacho a partir de óxido de enxofre liberado na combustão. Aí sim, é um carvão que tem enxofre também na sua composição. E aí vai formar ácidos, né, que vai liberar a combustão. Além disso, se não me engano, ele disse que aumentou a temperatura, não disse não? A morte de peixes, porque morreu? Porque diminuiu bastante a acidez, além do calor, né? Então, desse texto, eu preferi a letra E. A letra E. O enxofre é uma impureza presente no carvão mineral e sua queima produz SO2, que pode formar H2 e SO3, ácido sulfúrico. E trióxido de enxofre pode formar H2 e SO4, óxido responsável pela formação do ácido sulfúrico. Correto, pessoal? Então, seria, né, aqui está a reação, enxofre mais oxigênio forma SO2, o SO2 mais O2 formou SO3, o SO3 mais água, ácido sulfúrico. Na verdade, aqui poderia formar o H2SO3 e aqui o H2SO4. Dois ácidos podem ser formados aí, ok? Eu vou parar aqui, né? Vou parar aqui o slide e na próxima aula a gente continua no slide 22. Eu vou até anotar, né? Slide 22. Na próxima aula a gente continua no slide 22, né? Resolvendo as questões. Uma boa noite a todos, feliz retorno a todos nesse segundo semestre, nessa segunda jornada de semestre, ainda em pandemia, ainda no sistema EAD, mas a gente não pode desistir. São as ferramentas que nós temos e é com elas que a gente vai estudar. Eu quero aproveitar e agradecer a atenção de todos. Pode ter certeza se a gente não está fazendo a melhor aula, mas a gente está fazendo o máximo que a gente tem de competência para chegar a vocês ao melhor conteúdo possível, o mais fácil possível de entendimento. Nós não somos construtores de conhecimento, somos facilitadores de conhecimento, mediadores de conhecimento. E qualquer coisa, eu estou à disposição, ou o Grupo G8 está à disposição para ouvir a sua crítica, ok? Fiquem em paz, boa segunda-feira a todos, feliz retorno a todos.